Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Não a nós, mas a Ele seja dada toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós estamos aqui para se alimentar da palavra de Deus. É necessário iniciar a nossa semana bem, o nosso dia, se alimentando daquilo que verdadeiramente nutre a nossa vida espiritual, edifica a nossa vida, né, que faz a gente ser humanos melhores a cada dia, né? Você está aí com a sua palavra, com a sua Bíblia, está com elas em mãos. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 18. Hoje nós vamos ver a amizade, né, de Davi e Jonatas. Vamos ver aqui também a inveja, né, de Saul, do rei Saul. As mulheres do povo começam a cantar ali um cântico que ele não gostou muito, né? E vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. A gente vê no início desse contexto, o início dessa amizade bonita, né, genuína, que nasceu entre Davi e Jonatas, né? E se estendeu por longo tempo, em meio às dificuldades, se manteve inabalável, né? Muitos questionam essa amizade de Davi com Jonatas, mas aí vai da malícia, da maldade do ser humano. Mas a gente vê algo aqui puro, nobre, aquilo que tem de melhor dentro do ser humano, né? Por que não você não pode ter um amigo e expressar para ele todo o seu sentimento e gostar dele como a si próprio? Não tem problema nenhum, né? Não há... Até porque o mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Sim. Então, se você acha estranheza num relacionamento desse, então a gente não tá vivendo a palavra, né? Pelo menos alguém você precisa amar, né? Como o teu próximo, como a ti mesmo. E daí aqui fala, o cântico das mulheres indigna Saul. Olha a inveja aqui, o recalque de Saul começando aqui a ser aflorado, né? Aí você para e vê, né? Fazendo analogia no contexto, a gente até ministrou a respeito disso na data de ontem, a respeito dessa questão da rejeição, né, de você ser rejeitado pelo homem e aprovado por Deus. Porque Davi, você vê, né, a atitude de Davi, como que ele tinha um coração dele guardado em Deus. Porque quando Samuel foi na casa de Jessé, né, ali para ungir o futuro rei de Israel, o rei ali, Davi, vamos dizer assim, não estava ali no momento, ele foi convidado depois, né? Isso já poderia ter gerado dentro de Davi um sentimento de rejeição. Depois a gente vê no contexto que quando Davi leva a marmita para os irmãos que estão lá em guerra, em batalha, que estavam paralisados pelo medo, Eliabe, o mais velho, né, se dirige para Davi com uma forma muito agressiva, né, dizendo para ele que o que você está fazendo ali, porque muita hostilidade, não está cuidando daquelas ovelhinhas lá no deserto, poucas aquelas poucas ovelhas,
e a gente sabe aqui a intenção, a maldade, a malícia do seu coração. E ele não deixou se abater por essa circunstância, né? Essa rejeição, essa afronta do irmão, até o próprio rei Saul, né? Você imagina o próprio rei, uma autoridade, né? Dizendo para ele, ó, não dá para você enfrentar esse gigante, você é uma criança, e esse daí é preparado desde de novo para a guerra. E mesmo assim ele se manteve com a sua fé firme, abalada. Inabalável. E agora a gente vê nesse contexto o que? O rei Saul, né? Um cântico, algo que ali as mulheres estavam cantando, né? E o povo, ele já deixou esse sentimento cair no coração. E isso cria-se uma raiz de amargura dentro dele, uma inveja, uma rejeição por Davi, por ele não ser aceito pelo povo, né? Porque todo mundo gosta de ter um pouco de ser vangloriado, de ser idolatrado. Só que quando você puxa isso para si, você está sujeito, né? A decepcionar-se. A se decepcionar. E a gente vai ver aqui nesse contexto aqui. Amém, glória a Deus. E diz assim, olha, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi tá vendo que eu tô de vendo? ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi? E a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Eu quero só fazer uma pausa aqui, que me veio algo na mente, que nós estávamos fazendo um estudo e vendo umas ministrações e a gente ali, o Rodolfo vai se recordar daquele entendimento que o Senhor nos deu há pouco tempo, amor, que quando um líder ele é bom o suficiente, ele se alegra quando o seu liderado ele já não precisa mais dele, quando ele se torna inútil, né? Na vida do outro, né? E aqui a gente vê com certeza que o sentimento que envolvia Saul era muito ruim, porque ele não sentia prazer em ver, né, Deus na vida de Davi. Ele não sentia prazer em ver, né, Davi fazendo coisas melhores do que ele. E a gente, quando a gente instrui uma pessoa, quando a gente direciona uma pessoa, a alegria desse líder, a sua alegria tem que ser ver essa pessoa indo além de você. Se você não se alegra de ter ensinado algo para alguém, essa pessoa ser melhor que você, então você está com um problema de alma. Precisa orar a Deus para curar essa ferida. Porque aí você já pode identificar: nossa, há um problema em mim, há um erro em mim, porque eu preciso me alegrar. Se eu tenho... Olha, gente, eu falo para vocês assim, eu me sinto tão feliz, me veio à mente agora minha amiga Silvânia. Ela tem feito orações muito melhores que eu, viu? Eu falo para ela: menina, ora por mim mesmo, porque ela falou para mim esse dia assim: não vou gravar a oração,
porque as minhas orações têm ficado muito longas e eu tenho receio de você ficar chateado, assim, não querer ouvir por ficar. Eu falei, não. Falei, pelo amor de Deus, pode mandar que eu vou fazendo as coisas, lavando louça, limpando a casa e ouvindo você orar por mim. Engraçado que a Paula tava ouvindo ela orar, né? E eu tava ouvindo, acho que no som alto, e eu escutando aquela oração, e tava deitado, eu fui tocado ali, né, por essa oração. Falei, nossa, que oração tão bonita, tão simples e singela de coração, né? Tão verdadeira. Aí, tão verdadeira, eu falei assim, Paula, quem que tá orando dessa forma e tá orando por nós, né? Aí ela falou, a Silvana. Ela falou, nossa, não acredito, né? Porque verdadeiramente é uma pessoa que tá crescendo a cada dia na presença de Deus. Isso, nossa, é lindo a gente ver, né? Me arrepia, gente, é muito Coisa lindo linda. O agir de Deus. Aí aqui no versículo 17 tem um subtítulo na minha Bíblia. Saul intenta matar a Davi pela astúcia. Disse Saul a Davi, eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul, quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser seu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mical ama Davi e casa com ele. Versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-se a Saul e isso lhe agradou. Disse Saul, eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu, parece-vos coisa de somemos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isso, dizendo, tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi, partiu com seus homens e feriram dentre eles os filisteus, 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi, continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Aleluias. Que contexto, assim, interessante, porque é o desenrolar da história. Todos esses acontecimentos e esses fatos são importantes para a gente entender quem era Davi, qual eram as suas atitudes, o seu posicionamento e quem estava se tornando Saul. Né? Porque, na verdade, Saul estava se tornando um homem muito amargo, muito, como que quem diz, né? Ele estava guardando sentimentos que mais na frente iriam ser ali, né, a sua ruína. Ele se perdeu na caminhada, né? A partir do momento que ele se distanciou do Senhor, o nosso Deus, ele praticamente perdeu o seu reinado. Não era esse o propósito. O propósito é que eventualmente ele continuasse sendo o rei. Mas a motivação do seu coração acabou levando ele para esse caminho. E aí a gente vê, né, verdadeiramente, você quer ver uma pessoa, você dar poder para ela. Né? E ele
se mostrou fraco emocionalmente, ele vai consultar adivinhadores, né, de feiticeiros. Então você vê o problema que isso vai acarretando, né? Um abismo vai chamando o outro até o ponto dele morrer pela própria espada. Lamentável situação. Mas vamos acompanhar aí os próximos capítulos, né, de 1 Samuel, e tá recheado ainda de muito acontecimento, muitas coisas, e a gente vai se alimentando junto da palavra aí a cada dia. Isso é bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Deixa aí no comentário também o que mais marcou você, o que Deus falou com você através desse capítulo, porque isso também ajuda a edificar a vida de outros irmãos aí no canal. A Mi, né? É uma seguidora que tem o canal Mi. A Isabela Luz sempre comenta. Continue aí, de Jane, sempre comenta ali. Continue aí comentando, que a gente tá de olho. A gente está acompanhando aí e tem nos ajudado também a se alimentar da palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo dom da vida, pelo privilégio de mais um dia, Senhor, estarmos aqui na Tua santa presença, aprendendo, Senhor, mais da Tua palavra, sabendo, Senhor, que nessa vida nós estamos sujeitos, Pai, sim, a ser rejeitados e não a ser aceitos pelo homem, mas uma vez que nós buscamos a Tua face, buscamos agradar o Senhor, nós somos aceitos por Deus. E essa deve ser a motivação do nosso coração. Assim como o menino Davi, Pai, ele passou por situações de rejeição na sua família, no meio dos seus amigos. O próprio rei, Pai, o rejeitou, mas ele se manteve perseverante na sua caminhada, com a cabeça erguida, e Deus lhe concedeu a vitória, Senhor. Eu creio que também é assim na nossa vida, com as armaduras, com aquilo que Deus tem já nos entregado em nossas mãos, nós vamos vencer essa batalha, esse gigante vai cair por terra, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa, dando a ela, Senhor, um dia abençoado, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana que a gente possa chegar mais perto do nosso Criador. E se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui no próximo capítulo de 1 Samuel, aprendendo mais da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!